Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Muito obrigado por você estar aqui comigo com esse interesse de receber a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de família, seu céu ou seu inferno. A família que as estatísticas dão conta que nesses tempos de pandemia tem aumentado os índices de violência. Muito provavelmente por conta do estresse provocado por circunstâncias de insegurança. Estresse este que costuma se manifestar em violência verbal ou física. No nível mais profundo, o estresse, no nível mais profundo, a violência está associada ao coração pecaminoso sem domínio próprio. Então, um coração pecaminoso que todos nós temos, se ele não tiver o domínio do Espírito Santo de Deus, em algum momento acaba se manifestando numa ou noutra atitude de violência verbal ou física. A família é simplesmente fundamental para a nossa vida. Muito do que nós somos depende da família que tivemos e que temos. Da família, nós dependemos de uma família para a gente nascer e a gente depende de uma família para viver. Do contrário, a nossa existência se torna muito sofrida e marcada negativamente, não é? Então, a família é uma instituição criada pelo próprio Deus. E para entender como a família funciona devidamente, nós precisamos ouvir o que o próprio Deus diz na sua palavra a respeito de família. Para isso, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 ao 21, que nos diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu quero começar falando sobre quando a gente diz assim que a família é uma instituição divina. Toda instituição, para funcionar bem, depende do cumprimento, depende que as diversas partes que constituem essa instituição funcionem devidamente. Quando cada pessoa que faz parte de uma família cumpre a sua função, a sua responsabilidade diante de Deus e diante uns dos outros, a família anda bem. Quando uma família não sabe e, consequentemente, não cumpre o papel de cada integrante dessa família, essa família desmorona, desanda e vai mal. Quando nós falamos nesse tema, a família, sua família, seu céu ou seu inferno, nós estamos querendo dizer o seguinte: uma experiência familiar, a vida familiar, quando vivida de acordo com a vontade de Deus que instituiu a família, é uma fonte de realização, de prazer, de crescimento, de equilíbrio, de saúde, é um céu na terra. Uma família, quando vivida de forma desajustada, sem que se saiba quais as responsabilidades de cada um, cheios de dores, de traumas, de desequilíbrios, é um inferno na terra. Então é nesse sentido que nós estamos tratando desta maneira: sua família, seu céu ou seu inferno. Pois bem, nós vamos falar inicialmente, quando a gente diz que para que a família funcione bem, cada um integrante da família precisa saber qual é o seu papel estabelecido por Deus e cumprir este papel. Nós então já começamos falando do papel ou da função do homem. O homem tem dentro do lar
uma função muito parecida com a função do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo é de modo perfeito e ilimitado para a sua igreja um profeta, sacerdote e rei, um homem deve ser para a sua casa, a nível humano ilimitado, um profeta, um sacerdote e um rei. Um homem como profeta deve ser a voz de Deus dentro do seu lar. Aquele que ensina, que aconselha, que orienta, que corrige, repreende, conduz com a Bíblia a sua casa. E quando você faz isso como homem, você está sendo um profeta de Deus dentro da sua casa. Quando você percebe ou toma conhecimento das necessidades da sua família e as leva a Deus em oração, e diante de Deus você clama, chora, suplica, intercede, você está desempenhando o papel de sacerdote do seu lar. E quando você governa a sua casa, ou seja, lidera, dizendo por aonde ir, por aonde não ir, tomando decisões de acordo com a vontade de Deus, conduzindo sua família, você está desempenhando o papel de rei. Então, na sua casa você tem essa responsabilidade, essa missão dada pelo próprio Deus de ser o profeta, aquele que é a boca de Deus dentro da sua casa, o sacerdote que clama, que ora, intercede, e o rei que lidera, que conduz. Então, homem que me ouve nesse momento, eu quero, como seu irmão, lhe dizer: ore por sua família, clame a Deus pela sua casa. Tenha essa prática de apresentar a Deus tua esposa, teus filhos, constantemente em oração. Reúna sua família em culto. Essa é a coisa mais importante que você faz por sua casa nesse período de pandemia. Culto doméstico é importante em qualquer época, mas nós estamos sem cultos sendo realizados na igreja. Isso traz sobre o culto doméstico uma importância vital. Ou nós realizamos culto nas nossas casas, ou nossas famílias ficam sem cultuar. Percebe a importância disso? Então, reúna a sua família em torno da palavra de Deus, para orar, para cantar cânticos a Deus e para ouvir a palavra de Deus. Isso é simplesmente precioso, porque quando você age dessa maneira, você está propiciando um momento de alimento espiritual, de adoração a Deus, fazendo do teu lar um lugar sagrado, um lugar onde o Senhor é cultuado, é adorado. Não seja tímido, nem seja inseguro quanto a chamar as pessoas da sua casa para se reunirem. Deixa isso muito claro, sabe? Nos dias de culto da igreja, os mesmos dias e os mesmos horários, que sejam também dias de culto aí na sua casa. E que a gente tenha aquele sentimento que enquanto nós estamos reunidos na nossa casa, nossos irmãos também estão nos mesmos dias e nos mesmos horários. Cultive isso. Cultive, não seja inseguro. Tome segurança, coragem, firmeza amorosa e chame sua família para se reunir em torno da palavra, do culto ao nosso Deus Santo. Esse é seu papel diante de Deus. Deus espera e pede que você faça isso para o seu bem, para o bem da sua casa. Seja um conselheiro, aquele que chama o filho, a esposa e aconselha. Aconselhar envolve corrigir com a palavra de Deus, sempre com a palavra de Deus. Envolve também consolar, encorajar. Nesses tempos, muitas vezes você vai encontrar pessoas dentro da sua casa numa situação de insegurança, de medo,
de aflição, e você vai precisar conversar com estas pessoas e consolá-las de acordo com a palavra de Deus. Então faça isso. Esposas, sejam verdadeiras ajudadoras dos seus maridos. Auxiliem aos seus maridos. Ajudem os maridos nessa tarefa de realizar o culto dentro de casa, preparando os filhos, incentivando, atendendo, preparando as coisas no devido horário, preparando o ambiente para que o culto ao Senhor de fato aconteça. Também ajude o seu marido financeiramente, ajude o seu marido encorajando a que ele realize o culto doméstico, a que ele governe a própria casa. Não seja uma mulher que reclama de tudo que é trazido para dentro de casa, que reclama dos limites financeiros. Não seja essa esposa. Ajude em oração, ajude financeiramente, ajude encorajando, apoiando o seu esposo. Filhos, obedeçam a vossos pais. A obediência aos pais, ela é o mandamento da palavra do Senhor Deus, do qual você depende, filho, para ter uma vida longa. Essa é uma promessa que Deus lhe dá. Seja obediente a seus pais e você terá uma vida longa pela frente. Muita coisa que os pais dizem para os filhos hoje e que os filhos acham que não faz o menor sentido, no futuro fará todo sentido. Você entenderá um dia. Aprenda a obedecer aos seus pais e você vai se proteger de muito transtorno e de muitas dores, muitos traumas e feridas na vida. Pais, com relação aos seus filhos, tanto o pai quanto a mãe, não fique irritando os seus filhos. Uma das coisas que mais irrita os filhos é a hipocrisia de dizer uma coisa, ter um discurso e uma prática completamente diferente do discurso. Não façam isso. Nem sejam aquelas pessoas estressadas que não deixam o filho ter um momento de descanso, de paz dentro de casa. Lembra que os seus filhos estão sem a escola, sem os amigos, estão o tempo todo dentro de casa. O seu lar precisa ser um refúgio de paz, de segurança e de tranquilidade para os seus filhos. Então não fique provocando. Deem tarefas para eles, deem horários, deem ordens, mas faça isso com paz, com tranquilidade, com graça e com sabedoria. Então, estes são os ensinamentos que, praticando esses ensinamentos da palavra de Deus, a sua família será um cantinho do céu na terra, um início do céu na terra. Siga firmemente, porque Deus não deseja, e eu não desejo para você, que a sua família seja um inferno, seja uma guerra, um desequilíbrio, uma perturbação, um sofrimento constante. Não. Eu desejo que a sua família seja lugar de descanso, de refrigério, de proteção e de crescimento. Receba meu abraço com desejo das bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família.